Bom dia. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, são novas a cada dia. Grande é a bondade de Deus. Mais uma vez estamos juntos aqui e eu gostaria de compartilhar com vocês nesse primeiro domingo de novembro, a gente poder fazer uma reflexão de algumas passagens da Bíblia. Eu começaria então com o Êxodo 20, que é o Decálogo. Nós chamamos dos 10 mandamentos, os judeus dizem as 10 palavras. O Decálogo que o pacto que Deus faz com Moisés, para que Moisés pudesse passar para o povo. Então no capítulo 20 de Êxodo começa assim: então falou Deus todas essas palavras, as palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Está puxando o pessoal da escravidão do Egito, eles estão no caminho para a Palestina, para a terra prometida, estão no deserto ali. Então as ordens vai estabelecer o culto religioso, a questão social, a questão do exército, e aqui está então dentro do culto da servidão com Deus. Tira da servidão do Egito para poder servir a Deus com um outro pensamento. Não terás outros deuses diante de mim. Nós sabemos que no Egito havia outros deuses, que era adorado o Deus Sol, o Deus Ra, outros deuses que haviam ali. Também os judeus também adoravam, também tinham seus postes ídolos, tinham suas adorações de outros deuses. O judeu também nunca foi um povo fiel a Deus. Em alguns momentos da sua história que eles são fiéis, e na boa parte da sua história eles não são fiéis a Deus. E você pode ver isso aqui sendo explicado em diversos momentos na Bíblia, em diversos profetas, a apostasia de Israel, né? E Deus sempre chamando: volta para mim, Israel, né? Se vocês me seguirem, vocês vão ser abençoados, isso, mas se vocês não me seguirem, eu vou largar de mão de vocês. Isso acontece por diversas vezes. Então nós temos aqui essa questão de não ter outro Deus diante deles. E também não fazer imagem. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Nada que pudesse representar Deus. Um texto bíblico, que é um texto de Isaías, nos diz que a pessoa ela pega uma madeira, uma árvore, corta aquela madeira, divide ela no meio. Uma parte ela põe aquela madeira para queimar, para fazer fogo, para se aquecer e fazer a comida, e a outra metade ela vai e faz um Deus e se ajoelha diante dele e se prostra, né? E adora e faz holocaustos àquela madeira. Quer dizer, uma madeira que metade foi para o fogo e metade o cara vai e fabrica um Deus e se prostra, se ajoelha diante dele. Então não faça imagem, não farás para ti imagem de escultura, nada que possa representar Deus. Os islâmicos, eles têm o mesmo Deus, Alá, mas se chama-se Alá, e eles nascendo nas suas religião, não tem nenhum tipo de escultura, de adoração, de imagem. Os judeus também, apesar de ter a questão do candelabro, a questão da arca, outras coisas que eles têm, mas não é assim uma adoração àquilo. A adoração é unicamente a Deus. Então aqui não vai fazer escultura de imagens e vai se dobrar diante dela. Nem o que está no céu, nem na terra, nem nas águas, né? Nem debaixo da terra também. Não vai adorar essas imagens, não adorarás, nem lhe dará culto. Por quê? Porque eu sou o Senhor teu Deus. É um Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Tem aqui essa questão dessa unicidade de Deus e essa questão familiar, né? Porque parece-nos que vai até a terceira, a quarta geração, essa iniquidade que Deus visita, tá? Mas também o que acontece? Deus também é misericordioso, e ele diz assim no versículo 6: e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então eu vou visitar a iniquidade, mas também vou usar de misericórdia até 1000 gerações. Aqui, né, até a terceira, quarta geração, Deus vai chegar em cima. E para aqueles que adoram a Deus, que amam e guardam os mandamentos, Ele vai abençoar. Então, outra questão também dos mandamentos aqui seria: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Não nos esquecemos que muitas vezes nós falamos Deus, Deus me livre, Deus me guarde, né?
Mas o nome de Deus, ele se perdeu no decorrer da história do povo dele, do povo de Israel. O tetragrama, que é o Yod Rei Vav Rei, ele não é pronunciado, só era pronunciado pelo sumo sacerdote numa época específica, se eu não me engano, no dia do Yom Kippur, e como esse nome era santo, então não era pronunciado por ninguém. Então, na verdade, nós não sabemos aí se é realmente Jeová, se é Deus, o que é. Então nós aí nomeamos dentro do texto bíblico ou Elion, Elohim, ou Yahvé, ou El, e depende, o texto que está escrito vai ter nomear. Todos esses são deuses, né? Deus, El, Deus, Elohim, Deus, Elion, Deus Altíssimo, e assim vai sendo nomeado o nome do Senhor. Nós deveríamos, eu acredito, penso, que toda a Bíblia nós deveríamos colocar realmente o que é que está escrito aí, porque nós temos muitas vezes o nome Senhor. Quando é o nome Senhor, nós sabemos que é o Yahvé, como é traduzido, Yahweh Rei Vav Rei, que os judeus não falam também, eles falam Adonai. Então, quando tem Adonai, que é o meu Senhor, deveria ser Adonai, ou El, ou Elion, como está no texto hebraico mesmo, né? Os nomes de Deus, para que não houvesse confusão. A gente saberia então que está falando de El, é Deus, Elion é Deus, Elohim é Deus, Adonai é o Senhor. Seria mais interessante. Então, não tomar o nome de Deus em vão. Lembrar do dia de sábado, para o santificar. Nós temos o sábado, os judeus guardam os sábados. Nós temos algumas religiões cristãs que guardam o sábado. Jesus depois ele vem dizendo que ele é maior que o sábado, e que não porque o pessoal vai falar para ele que os apóstolos de Jesus estavam comendo milho, tirando milho da espiga do pé no sábado. Então Jesus fala que ele é maior que o sábado. 6 dias trabalharás e farás a tua obra, mas o 7º dia é sábado, o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro da tua casa. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E o 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Aí vem aqui o 12. Honra ao teu pai e à tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem a coisa alguma que pertença ao teu próximo. Por que eu quis iniciar com nossa reflexão aqui, nosso pensamento, nosso estudo, com o texto de Êxodo, capítulo 20, o Decálogo, as 10 palavras? Para que veja que existe perpassar de um mandamento, ou de uma instrução, na verdade. Se for Torá, é instrução, não é mandamento. Olha, isso aqui eu estou te instruindo para você fazer isso, né? Então nós temos o relacionamento entre o homem e Deus. Nós temos os primeiros aqui, a relação homem e Deus. Olha, você não vai ter outros deuses, você não vai adorar, você não vai tomar meu nome em vão, no caso. Então é um relacionamento que está a relação homem e Deus. E depois nós temos, a partir do versículo 12 aqui, um relacionamento, o versículo de homem, né? Humanidade. A questão da mãe, a questão do pai, a questão de não matar, não adulterar. E depois também a não cobiçar, né? Não cobiçar é querer ter a coisa da pessoa, né? Nós já conversamos algumas vezes que a gente faz uma diferença entre cobiçar, que é desejar o que a outra pessoa tem, e a inveja. A inveja é que você não quer que a pessoa tenha. Aqui é cobiçar. O interessante é que Paulo, num texto, eu acho muito isso, devia pensar muito nisso, eu creio. Ele fala que se nós pegarmos os 10 mandamentos e nós cumprimos todos, não se dobrar diante de imagem, não tomar o nome de Deus em vão, não adorar a imagem, honrar o pai e a mãe, não matar, não adulterar, não é isso? Não furtar e não dar falso testemunho. E nós achamos então que estamos muito beleza, que é tudo bom, né? Mas ele fala, se você caiu em um desses aqui, no caso, você caiu em todos.
Interessante porque a cobiça todos nós temos, né? Aqui está para você o boi, a jumento, alguma coisa do que pertence ao seu próximo. Hoje nós poderíamos dizer, olha, não cobiça a mulher que está aqui também do próximo, não cobiça o carro, não cobiça a casa, não cobiça o emprego, não cobiça o dinheiro que ele tem, não cobiça as coisas que ele tem, né? Então, se nós caímos nesse um mandamento aqui, no caso, uma instrução do decálogo, nós caímos em toda. Não, mas eu não mato, mas eu não furto, mas eu não adultero, mas você cobiça. Mas eu não me dobro diante de outros deuses, mas você cobiça. Se você cobiça, você está perdido, você não está fazendo nada de nada, segundo Paulo, tá? É interessante. A mesma coisa que fala João nas suas cartas, que somos assassinos. Por que somos assassinos? Todos nós somos assassinos. João completa, porque nós não amamos o nosso próximo. Então eu gostaria de poder pensar esse texto nessa relação homem-Deus e nessa relação homem-homem. Por quê? Por que eu gostaria de falar sobre isso? Estamos falando sobre isso. Nós temos um texto interessante também em Mateus, no capítulo 22 de Mateus, a partir do verso 34 até o 40, que é Jesus dando uma resposta aos fariseus que chegaram a ele para poder pegar Jesus em algum erro, né? Ele já tinha respondido aos saduceus, os saduceus não tinham mais o que falar, e entra então os fariseus, os religiosos, tanto os saduceus como os fariseus são religiosos, vivem da religião. A religião é um problema muito sério. A religião, para mim, ela atrapalha o relacionamento nosso com Deus, essa relação homem e Deus. Aí no versículo 34 do capítulo 22 de Mateus, diz assim: entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselhos. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou. Eles queriam pegar Jesus em algum erro para poder prender Jesus e matar Jesus, né? E vem com aquela ladainha: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, que é essa relação homem-Deus. Este é o grande e primeiro mandamento que ele fala. Então nós temos outro mandamento, importantíssimo como esse aqui. Então primeiro você tem que amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo completa ele: semelhante a este amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele completa esses dois mandamentos, essa resposta para o fariseu. Destes dois mandamentos depende toda a lei. A lei está dizendo aqui tudo que Moisés falou para o povo de Israel, tudo que foi passado por Deus para Moisés para falar para o povo, e os profetas, tudo aquilo que os profetas profetizaram e passaram para o povo também, vindo do mandamento de Deus. A Isaías, Ezequiel, Oséias, Amós, Abacuque, todos eles, Daniel, e aí passa aquilo que é essa questão do que Deus está falando, né? Porque Jesus, como tem esse relacionamento nosso, homem-Deus, homem-homem, não é isso? Horizontal e também horizontal e vertical, nós temos aqui Jesus que veio também fazer essa ponte entre o homem e Deus direto. Porque antes você tinha que passar pelo sacerdote para poder fazer o seu animal, para fazer o holocausto, para pedir o perdão dos seus pecados lá no templo. E agora não, Jesus vai direto. Você vai direto com Jesus e vai direto a Deus já direto. Não tem aí ninguém no meio para poder atrapalhar. Então Jesus responde dessa maneira aquilo que foi perguntado pelos fariseus. Então nós temos aqui no capítulo 20 de Êxodo essa relação homem e Deus, homem-homem. E aqui Jesus está falando assim também, essa relação homem-Deus e homem-homem. Amar a Deus acima de todas as coisas, e o tão importante como isso é você amar o teu próximo também, como você se ama. Esse é o que faz os mandamentos. É interessante, nós temos um que já faleceu, um sociólogo, filósofo polonês que é radicado na Inglaterra, Zygmunt Bauman. E ele fala sobre o mundo líquido, ele fala sobre o medo líquido, ele fala sobre o amor líquido, e ele vai falando sobre essas liquidez da nossos tempos modernos, no caso, né? É interessante. E o que acontece
nesse amor líquido que o Bauman fala. Ele vai dizer para nós que o amor hoje ele é descartável, né? Que pode ser trocado, né? A qualquer momento que nós temos. Eu entendo que quando nós desejamos uma coisa e lutamos por aquilo, e muitas vezes quando nós obtemos aquele que nós desejávamos, aquilo não tem significado. Eu falo assim, ó, vamos supor, essa caneta, eu lutei muito para poder obter essa caneta, e depois que eu obti, já não é para mim mais nada. Eu tenho que ter uma outra coisa, que nem hoje o celular. E cada dia se lança novos celulares, novos automóveis para as pessoas poderem comprar, porque há uma insatisfação nas pessoas e elas vão comprando para poder ver se aplaca essa insatisfação, e ela não é placada. Assim, é esse amor que o Bauman fala, né? Que ele escorre entre as mãos da pessoa. Então, hoje nós podemos trocar de pessoas, de amores, rapidamente, assim como trocamos também, quem pode, no caso, né, de celulares, de carro, ou de qualquer coisa que hoje o mundo oferece. Assim, dessa maneira também, Bauman fala que as pessoas trocam de produtos, como troca de produtos no caso, no celular, as pessoas também, insatisfeitas com eles, começam a trocar, e também nas relações então amorosas das pessoas também há a troca, né? Eles trocam tudo, parceiros, rapidamente. Então, fechando o que ele vai falar, na verdade, o amor nesses relacionamentos, eles tornam-se cada vez mais descartáveis. Então nós vemos aqui umas palavras, umas instruções, que alguns chamam de mandamentos. Nós vemos o que Jesus coloca do que é mais importante, que é amar a Deus e amar aos próximos, o próximo como você mesmo. No capítulo 24 mesmo de Mateus, que eu já citei várias vezes, interessante, que é o Apocalipse de Jesus, ele fala que por se multiplicar a maldade, a iniquidade do ser humano, o amor de muitos esfriaria. E agora eu gostaria de poder fechar isso aqui com um texto que eu já li, já discutimos, fizemos aí nossas reflexões sobre ele, que eu gosto muito, que é o texto de João, o último capítulo de João, capítulo 21. Jesus já está ressurreto e está ali com seus, comendo na praia peixe ali, fazendo um churrasco de peixe. E ele está na praia e com os seus discípulos. E a partir do capítulo 21, versículo 15, ele começa a falar com João, com Pedro, aliás, com Pedro, que havia negado Jesus já 3 vezes. É interessante porque eu já falei com vocês sobre essas palavras que vão ser ditas aqui, que é o amor, o ágape, né? E o gostar aqui, né? O filéu. Então, Jesus vai usar essas palavras em grego para poder separar, para o Pedro poder entender. E nós vamos ver que Pedro não vai entender o que Jesus está falando aqui muito bem. Então, depois de terem lá feito o churrasco lá, comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que esses outros? Ou seja, você agapas-me, você ama com amor puro, o amor de Deus, você me ama mais do que os outros? Aí o Pedro vai e responde: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse, né? Ele falou, tu não sabes que eu te amo. Mas o Pedro responde: eu filéu-se, né? Eu não agapo você, eu só filéu-se. Então eu te quero bem, eu gosto de você. Mas não foi isso que Jesus perguntou se ele amava, né? Amarás a Deus acima de todas as coisas, e teu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus vai responder para ele: apacenta os meus cordeiros. Olha só também como é a questão, né? Você me ama a mim? Lembra da relação Deus-homem lá no Êxodo 20, e também a relação Deus-homem no texto de 22 de Mateus? Amarás a Deus acima de todas as coisas. Você me ama? Eu sou Deus, estou aqui diante de você. Você me ama com amor puro, sincero mesmo, um ágape? Não, eu só gosto de você, só filéus. E ele fala: apacenta então meus cordeiros. Está vendo a mesma coisa aqui, ó. Homem, Deus, homem, 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 Deus, homem, 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 Deus, homem, homem aqui. Apacenta meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu agapas-me? Tu me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu filéus. A mesma coisa aqui. Disse-lhe Jesus: pastoreia minhas ovelhas. Continua a mesma coisa, né? Essa dualidade aqui, ó.
E pela terceira vez vem Jesus e pergunta para ele. Só que Jesus agora ele pergunta de uma forma que Pedro, porque Pedro não estava, eu acredito muito nisso aqui. A minha esposa acha que seria medo de Pedro. Eu acho que ele não entendeu o que Jesus falou quando está perguntando sobre o ágape, sobre o amor sincero, o amor puro, o amor elevado. E ele responde apenas com um amor de amigos, de filéucio, né? Então eu creio que nesse momento, Deus percebendo o não entendimento de Pedro, ele desce ao mesmo nível de Pedro, tá? E aí ele vai falar para Pedro o seguinte: pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Tu filéus-me? Essa é a pergunta agora, não é mais ágape. Tu filéus-me? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas, né? Tu filéus-me? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu gosto de você, que eu filéus. E mesmo assim, Jesus vai falar para ele: apacenta as minhas ovelhas. Então essa questão desse amor líquido, esse amor que escorre pelas nossas mãos, esse amor que ele é volúvel, que conforme o nosso desejo aí, nosso relacionamento, a gente pode descartar, como descarta um chinelo velho. Lembrei agora da música do grupo lá, esqueci o nome do grupo agora, Roupa Nova. Um sapato velho se descarta, como um celular que já não tira fotos tão boas, né? Tem 50 câmeras, mas não tira foto boa. Apareceu um com 51 câmeras, então eu descarto esse e compro outro. Como os relacionamentos, né? Homem com homem, que estão aí nesse amor líquido, saindo, né? Esvaziando-se, como também no relacionamento homem-Deus. Aquilo que lá no começo Deus falou, aquilo que Jesus também reafirmou e aquilo que nós deveríamos ter aprendido: amar a Deus em primeiro lugar acima de todas as coisas e nosso próximo como a nós mesmos. Então Jesus vem perguntar: você me ama? Né? Você me ama? Ah, não, eu gosto de você. Eu não vou ler em italiano porque a minha esposa falou que o meu italiano está ruim e eu não vou conseguir falar, mas ti voglio bene, né? Eu só gosto de você, eu gosto de você. Tu me ama? Não, ti voglio bene. Eu gosto só de você, né? Você é meu coleguinha. Nós estamos aqui porque os relacionamentos, as relações do ser humano um com os outros estão se deteriorando. E nós queremos descartar. Se não é importante para mim, é como a teoria ou a teologia da prosperidade. Se Deus não dá aquilo que eu quero, não é o que Ele quer, que eu quero, que eu acho que eu devo receber, que são grandes riquezas e grandes bens, eu vou então me inclinar diante de outras coisas, diante de outros deuses. E esse Deus pode ser que não seja Deus de madeira, né? Ou Deus de outras religiões, como as pessoas falam. Os nossos deuses podem ser o nosso relacionamento amoroso, pode ser o nosso emprego, o nosso carro, o nosso dinheiro, a nossa arrogância, a nossa vaidade, o nosso orgulho. Tudo isso pode ser um Deus ao qual nós nos inclinamos, ao qual nós adoramos, né? E deixamos nos dominar. E esquecemos aquilo que o Deus Criador de todas as coisas, que nos criou segundo os textos bíblicos, que nos formou, que nos deu esse mundo maravilhoso e nos colocou aqui nesse jardim para tomar conta, o qual nós estamos destruindo e acabando. E o que me entristece mais é saber essa relação homem-homem, dos homens que estão se matando e destruindo por coisas irrisórias, bobas, né? E matam como se fosse Caim e como se fosse Lameque. Lameque, o descendente de Caim, matou duas pessoas, uma porque pisou no pé dele e a outra porque esbarrou nele. E ele se gaba disso, ele se gaba de ter e faz um cântico até para as mulheres dele. Ele canta: eu matei um porque esbarrou em mim e feri o outro porque pisou no meu pé. E a situação é a mesma hoje. Não há esse entendimento daquilo que Deus deixou para nós, a instrução, Deus e Jesus. Olha, ama a Deus acima de todas as coisas, relação homem-Deus. A teu próximo como a ti mesmo, relação homem-homem. Né? Faça aqui essa instrução. Se você caminhar aqui, você vai sair bem, né? E essa questão também de Jesus, de perguntar, porque a gente fala tem um texto bíblico em Lucas 6 que diz que vocês me dizem Senhor, Senhor, quer dizer, chama Deus, chama Jesus, e não fazem o que eu digo.
né? Vocês não caminham naquilo que eu deixei para vocês, não tentam entender as minhas instruções para que vocês tenham uma vida tranquila e mais abençoada, uma vida mais regrada aí, dessa comunhão entre você e Deus e você e o seu próximo. Jesus infelizmente fala que o amor de muitos esfriaria e que a iniquidade, a maldade cresceria. E nós já pedimos, né, para que nós não sejamos que nem isso que ele falou, não deixemos que a iniquidade nos domine, que a maldade nos domine, que o nosso coração, o nosso amor se empedreça, né, fica embrutecido, mas que nós possamos fazer aquilo que Deus quer que faça, que é o mais importante. São 2 mandamentos, no caso, 2 grandes instruções, né? A primeira, amar a Deus acima de todas as coisas, com esse amor ágape, amor sincero, amor puro. E também o seu próximo como a você mesmo. Isso quer dizer que aquilo que você gostaria para você, você também gostaria para o outro, né? Não é que o outro tem e você fica com raiva, fica com inveja, fica com ódio, porque o outro tem e você não tem. Então que nós possamos pensar nesse relacionamento descartável com Deus e com os homens, para que isso não seja descartável, mas que seja uma coisa que vá perdurar, né? Se solidificar, fortalecer-se a cada dia que nós caminhamos nessa terra, o tempo que nos foi dado por Deus, e possamos ser gratos a Deus por isso, e possamos aproveitar, que você possa então fazer essa reflexão, pensar, e cada um toma a sua decisão, cada um toma o seu caminho, né? Como diz aqui o texto mesmo, é uma instrução, você faz se você quiser, depende de nós, cada um é cada um. Que o domingo seja abençoado, que a sua semana seja abençoada, com as nossas lutas diárias que nós temos, não é fácil para cada um, mas que nós possamos caminhar e saber que Deus está no controle ainda da sua história, da sua vida, que o melhor de Deus ainda está para acontecer na sua vida. Deus abençoe, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do rosto dele sobre você e te dê misericórdia, te dê paz. Que o Senhor então guarde a sua vida e a sua família, desde agora e para sempre.